Imagina que você está indo para a guerra e você sabe que você não vai voltar mais. Entretanto, você tem um filho e precisa escolher entre todos os seus amigos um para cuidar do seu filho. Quem você escolheria? E foi essa mesma escolha que Odisseu, na obra Odisseia, teve que escolher para deixar o seu filho Telêmaco. E a escolha dele não foi para um amigo simplesmente custear o crescimento, ou de um amigo para ensinar algo específico. Não. Ele escolheu, dentre seus amigos, o mais sábio, para, com a sua experiência, transmitir sabedoria, corrigir os erros, direcionar para que Telêmaco subisse de nível, estar ao lado dele em todas as situações para o que ele precisasse, e o nome desse amigo você nunca mais vai esquecer depois de hoje. Ele se chamava Mentor. Hoje, mais cedo, eu estava conversando com o Lucas e ele me perguntou... Lucas é um amigo meu, que mora lá em Curitiba, hoje. E ele me perguntou assim, do seu método, corpo, mente, futuro, presente, qual dos pilares é o mais importante para você? Aí eu falei, não tem um pilar mais importante, porque depende muito do seu momento de vida. Às vezes você está precisando ganhar massa ou emagrecer, você vai dedicar mais tempo ao pilar do corpo. Ou se você já tem um corpo ideal e você está preocupado mais em curtir os momentos, você vai aplicar mais tempo ao pilar do presente. Ou então você está no período de passar no concurso, ou de arrumar um emprego, ou de empreender. Você vai gastar mais tempo no pilar do futuro. Porém, eu estava conversando com ele sobre isso e eu falei para ele assim, cara, não tem um pilar que eu prefira mais do que os outros. Até porque, conforme a vida vai caminhando, você vai mudando o foco dos pilares. Não abrindo mão, mas mudando o foco entre eles. Só que um pilar que tem um carinho especial no meu coração é o pilar da mente. Porque foi no pilar da mente, lendo os livros de não ficção, lá no começo da minha vida adulta, foi quando eu conheci os meus primeiros mentores. Então, realmente, o pilar da mente, que é os livros, foi o pilar mais importante no meu começo. E por que isso? Porque eu precisava e queria investir, mas os meus pais, tios e amigos não investiam. Então, como eu vou aprender isso com as pessoas se ninguém ao meu redor faz isso? Eu peguei um livro e comecei a aprender sobre isso. E a partir daí, o mentor do livro, o autor do livro, ele também me ensinou outras coisas. Teve livro de desenvolvimento que eu aprendi sobre a média social, que para mim essa foi uma das lições mais importantes no começo da vida de alguém. E que se você é adulto e ainda não sabe ela, é muito importante que você entenda. O que é a teoria da média social? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Pode pensar agora, quem são as 5 pessoas que você mais passa tempo? Passa uma régua e vê onde elas estão caminhando, como é a vida delas, como é o físico delas, como é a rotina delas. Você vai ser a média delas. E você, mas eu não quero ser a média delas. Mas você tem que mudar o seu ciclo social para que você não seja a média delas. Ou, se você tem um grupo que tem uma média acima da sua, você automaticamente vai ter que se enquadrar para participar daquele ciclo social. E a teoria da média social, ele me ajudou muito no meu crescimento pessoal. Não porque eu não podia andar com pessoas, ou precisava andar com outras pessoas. Não, mas entender conscientemente, olhando fora e olhando como está sendo desenvolvido o seu ciclo social, é muito importante para alguém consciente e maduro. E se você não tem como mudar o seu ciclo social, por exemplo, você já tem um emprego fechado, já tem uma casa fechada, já pratica um esporte ou não, como faz para que você melhore a sua média social? Foi aí que eu expliquei para ele, que no começo da minha vida, eu comecei a ler os livros e os autores faziam parte da minha média social. Lembra? Média social é o tempo que você passa com aquelas pessoas. Por exemplo, você já assistiu alguma série e ficou com raiva de algum personagem? Ou em um filme ou série você torcia para algum personagem? Também tem novelas que pode acontecer isso. E o que é isso? É você passar mais tempo com aquelas pessoas. Então, aquelas pessoas começam a fazer parte da sua média social. Por isso que um livro, você vai ler durante 20, 30, 50 horas um livro. Então, são 50 horas que você vai passar com aquele autor. Ele vai fazer parte da sua média social. Então, isso é muito mais fácil de você lidar e poder
acrescentar pessoas à sua média. Se eu quero investir ou melhorar os meus investimentos, eu preciso aumentar a minha média voltada para os investimentos. Vou ler livros da área. Por exemplo, área conjugal. Eu quero melhorar meu casamento, eu quero aprender as linguagens do amor, eu quero poder exercer uma função dentro de casa na qual a minha esposa se sinta amada. Quais linguagens de amor ela se sente amada? Não são as mesmas linguagens que eu. E isso eu não aprendi com os meus pais, ou com os meus tios, ou com os meus amigos. Foram através dos livros. Então foram através de mentores dos livros que me ensinaram como a me comunicar melhor com a minha esposa dentro de casa. E isso automaticamente melhorou a minha vida. A minha média melhorou no geral, porque eu tinha um autor, que era um mentor, que participava mais comigo. Inclusive, eu tive muitos amigos que comentavam muito que nas empresas deles, eles tinham mentores. E eles tinham mentores que eles tinham reuniões diárias e muitas vezes algumas semanais. E eu, que sou do funcionalismo público, estou há 20 anos no quartel, nunca vi essa espécie de mentor dentro do quartel. E claro, tem alguns motivos pelo qual não existe. Por exemplo, nas empresas civis, você é extremamente recompensado pelo seu desempenho. Então, se você gera mais lucro para a empresa, você cresce na empresa, a empresa ganha mais dinheiro com você e você ganha mais dinheiro com a empresa. Automaticamente, os mentores querem que você cresça para que todo mundo ganhe com isso. É diferente do servidorismo público, porque você não ganha por desempenho. Então, não tem a figura de mentor para que faça com que você avance e cresça na vida. Então, eu encontrei nos livros os mentores que eu gostaria de ter. E isso fez com que o pilar da mente foi o pilar da leitura para desenvolvimento pessoal, foi o primeiro pilar que eu mais gostei de fazer. Foi o primeiro pilar que mais modificou o meu dia a dia. Por mais que eu investisse desde o começo, eu ganhava pouco, eu investia pouco e não tinha um ganho real nos investimentos. Agora, o ganho real que essa mentoria, através dos livros, que é o pilar da mente, me trouxe, teve ganhos exponenciais na minha vida. Então, realmente eu respondi para ele assim, eu falei, Lucas, ser sincero contigo, o pilar mais importante que eu já tive foi o pilar no começo da vida, foi o pilar da mente. Hoje, o pilar que tem a maior fatia do meu dia é o pilar do futuro. Porém, eu não deixo nunca de fazer o pilar do corpo, o da mente, hoje estou aplicando do futuro, e o pilar do presente é você aproveitar o seu dia. Pode parecer óbvio, mas não é para a maioria das pessoas. Você só cresce se você crescer. Você precisa se desenvolver. Então, o desenvolvimento pessoal, para mim, é extremamente importante. Eu penso como se fosse uma empresa. Se uma empresa ela não cresce, você não cresce com ela. E se você não cresce com ela, você de novo tem um teto. Eu fiz um vídeo que fala sobre mudança de teto, quebre o teto. Vou deixar aqui no card para você, porque ele fala sobre você mudar a sua média social justamente para que você rompa esse teto que limita seu crescimento. E é por isso que, usando os pilares, eu vou continuando avançando na vida, tanto fisicamente, como intelectualmente, como profissionalmente e financeiramente, e eu vou aproveitando a vida durante o processo. Por isso que os 4 pilares, eles andam juntos. Claro que em cada momento da sua vida vai ter um foco maior em um pilar específico. Eu gosto muito desse assunto de desenvolvimento pessoal e finanças e, claro, equilíbrio da vida. Se você gosta desse assunto também, se inscreve no canal, curte o vídeo e manda esse vídeo para aquele amigo que ainda não sabe como funciona a média social. A gente se vê no próximo vídeo.